Como muitos já vêm falando, a Rede Globo anda muito mal das pernas, com perda de audiência e cada vez mais sem credibilidade. A emissora está se vendo forçada a fazer uma verdadeira demissão em massa, embora a mídia convencional fique passando pano e tentando amenizar a situação. Mas, como a gente pode ver nessa própria matéria deles, ela diz: Globo dispensa Suzana Vieira, Cauã Raymond, Elizabeth Savala, Antônio Caloni e Fernanda Montenegro. O jornalista Alessandro Lobianco, do programa A Tarde é Sua, da Rede TV, deu uma lista de 5 atores veteranos que devem ser desligados da Rede Globo. Desde o início da pandemia, muitos atores, jornalistas e apresentadores têm sido chamados para conversar, olha como eles passam o pano, família, para conversar sobre a situação contratual. Alguns ajustes estão sendo feitos em algumas ocasiões, em outros está havendo dispensa mediante a negociação, como foi o caso do Zeca Camargo. A emissora está realizando uma reestruturação. Na verdade é uma quebração, meus caros irmãos. Cada vez mais o governo deixa de anunciar lá, porque uma coisa que o PT fazia e que a gente tem que elogiar nesse novo governo, não é pelo menos isso, é que eles pagavam para anunciar empresas como Correios, por exemplo, que não tem concorrência. Então, se não tem concorrência, para que fazer anúncio? Se toda vez que você precisa comprar ou enviar alguma coisa pela internet, não é? Pelos Correios, você não tinha outro serviço a não ser os próprios Correios. Então, você pagar para fazer propaganda de uma coisa que as pessoas já usam e que não vai aumentar em nada o faturamento da empresa era simplesmente absurdo. Era sustentar os luxos da rede podre de televisão. E isso acabou. Então, eles estão sentindo muita falta disso, além, é claro, da perda cada vez mais da credibilidade. Só que, infelizmente, a gente não tem uma mídia neutra, né? E eles dão a notícia dessa forma, não é uma reestruturação, né? Olha só, revendo cláusulas e fazendo negociações com grandes de seus casting. Nos últimos dias, nomes como José de Abreu, Miguel Falabella e Vera Fischer foram dispensados pela emissora. Antes mesmo da oficialização, o jornalista Alessandro Lobianco informou no programa A Tarde é Sua sobre o desligamento dos 3 que acabou se concretizando. A mesma fonte dos jornalistas informou os próximos alvos do desligamento. Os nomes informados nesta sexta-feira, dia 19/6/2020, devem ter o fim do contrato fixo e passar a atuar em contratação por obra, sem vínculo, caso autores de novela chame. Ou seja, meus caros irmãos, aqui, mais uma vez a gente tem que explicar, o que eles estão fazendo é demitindo, né, acabando com os contratos, ou seja, com aquelas pessoas que são contratadas e vão pagar eles por serviço, como se fossem diaristas. A emissora não quer perder os atores, o quadro de artistas que tem medo inclusive da concorrência, mas está tentando segurar os caras oferecendo esse tipo de trabalho. Então isso é ou não é uma quebração total da empresa? Mostra claramente que ela está indo muito mal das pernas, isso é fato. Agora é claro que a notícia, como a gente está falando aqui, você não vai ouvir jamais da mídia podre. Por mais que eles digam que são concorrentes e tal, a verdade é que não são, porque se fosse eles se autodestruíam. Basta lembrar daquela briga entre a Rede Record e a Rede Globo, e cada uma mostrando mais podre da outra. Depois a gente volta a comentar sobre isso. Eu vou continuar aqui para a gente não perder o raciocínio. Então olha só, entre eles estão grandes nomes da casa, como Suzana Vieira, Cauã Raymond, Elizabeth Savala, Antônio Caloni e Fernanda Montenegro. Cauã ainda chegou a comentar sobre o desligamento de forma superficial em um bate-papo ao vivo nas redes sociais, como também o ator Fábio Assunção na última semana. Ele vai protagonizar a próxima novela e após isso deixará a emissora. Fernanda Montenegro tinha um contrato vitalício que foi revisado. Segundo o jornalista, por enquanto, os únicos que permanecem com um vínculo vitalício com a emissora são Glória Menezes e Tarcísio Meira. Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, muita gente diz: Davi, dá uma notícia boa, por favor, cara, eu não aguento mais ouvir tanta notícia ruim. E eu digo, irmão, só se eu mentir pra vocês, porque nessa situação difícil que a gente se encontra, é raro encontrar uma boa notícia. Mas eu acredito que essa vai se encaixar aí pra maioria como uma boa notícia, até porque nós que já estamos despertos e a gente acompanha toda a manipulação da notícia que a rede podre de televisão vem fazendo, e que deixa claro durante toda a sua história que nunca ficou realmente a favor do povo, ela sempre teve a favor do lado dela mesmo. E um dos grandes erros que se comete hoje é chamar de mídia esquerdista, não é? A gente sabe que eles defendem muitas pautas que são consideradas de esquerda, mas eu não considero a Globo esquerdista. Na verdade, a Globo ela é progressista, não é? Que tem várias pautas de esquerda e ela está sempre do lado dela e não do lado A, do lado B. Né? Até porque nós também que estamos espertos sabemos que não existe lado A e lado B. É tudo a mesma coisa, são dois lados favorecendo o sistema e sem um lado o outro não existiria. É por isso que eles mantêm um equilíbrio ali, para que um não engula o outro.
Então, dessa forma, se você lembrar um pouquinho da história do PT, porque eu não gosto aqui de mostrar o meu ponto de vista para vocês como o certo. Eu penso isso e vou apresentar os fatos para vocês. Os motivos de eu pensar que a Globo não é esquerdista, tá certo? Você não é obrigado a concordar, meu caro irmão. Eu vou dizer o porquê que eu acho. Eu não acho que a Globo é esquerdista, porque se você voltar um pouquinho no tempo e lembrar do dia que Dilma Rousseff foi eleita, a Globo entrou ao vivo, não é aquele último mandato dela que ela foi eleita. A Globo entrou ao vivo, acredito que a Globo não pensava que a Dilma ia se reeleger, ela não ia conseguir, o governo dela já estava meio desequilibrado, e aí a Globo entrou ao vivo ali. E o PT tinha organizado um coro, né, que começou a gritar ali. Na hora que entrou ao vivo, começaram a gritar: o povo não é bobo, fora a Rede Globo e tudo mais. Meu compromisso Se você também vê algumas das reclamações do PT, é sempre dizendo: olha, a rede podre de televisão está manipulando a notícia e tal e tal. As mesmas reclamações que hoje o governo faz, o governo do PT também fazia. Só que a diferença é que o Bolsonaro, ele honrou uma das coisas que ele prometeu, que era de boicotar anúncios da Globo. Anúncios do governo não tem na Rede Globo. E inclusive ele fala que outras marcas deveriam fazer o mesmo. E a Globo não esperava isso. Eu tenho certeza que não. A Globo esperava que, como ele dizia que era capitalista e iria privatizar as estatais e tudo mais, e a Globo sempre quis isso. Ela é a favor que se privatize tudo. Essa era uma das pautas que eles eram contra o governo do PT. Que o PT era de estatizar e quebrar as empresas, não é? E já o Bolsonaro é de vender. E a Globo queria realmente que vendesse. Então ficava esse atrito aí entre os dois. Então o que é que acontece aí? O que é que acontece? Se você voltar um pouco mais também, voltar lá para a época do regime militar, você vai ver que a Globo, ela foi totalmente patrocinada pelo regime militar, que hoje o povo chama de ditadura, né? Que há controvérsias aí se era, se não era ditadura mesmo, mas o fato é que aquele período ali foi o período que o Brasil mais cresceu, que mais fez obras que estão aí até hoje. Porém, ninguém fala que esse dinheiro que foi feito às obras foi todo emprestado. Foi também o período que o Brasil mais cresceu e também foi o período que o Brasil mais se endividou. Essa dívida gigantesca, monstruosa, que é impagável, foi feita naquele período. E boa parte desse dinheiro também foi investido na rede podre de televisão. Para você ter uma ideia, meu caro irmão, para você só ter uma noção dos fatos, era como se as outras empresas estivessem gastando ali 100 mil reais nas suas emissoras de televisão e a Globo chegou com 1 bilhão. Então foi uma coisa surreal. Por isso que a Globo, onde você passava em lojas, né, anos 90 e até nos dias de hoje mesmo, você só via a Rede Globo, aquele monte de televisão ali sincronizada sempre na Rede Globo, até para mostrar que o produto era bom, que tinha a imagem limpa, porque a emissora que tinha a imagem limpa e chegava em todas as casas era a Rede podre de televisão. Então com isso ela ganhou muito mercado, ela ganhou muito espaço, ela monopolizou o futebol, por exemplo, não é? Que o Bolsonaro parece que vai quebrar esse monopólio dela, não sei. Mas umas coisinhas que eu li aí, depois eu faço uma matéria para você, diz que ele vai quebrar esse monopólio da Globo também. Que até o Silvio Santos já falou disso, né? Que é uma coisa absurda. Como é que ele faz uma oferta maior e mesmo assim não consegue os direitos? E aí são coisas, como o próprio Silvio Santos disse, não tem como concorrer. Ele disse que ali percebeu que tentar ganhar da Globo, ele falou até com essas palavras, era tentar o suicídio. Mas devido à internet, família, é aí que eu digo, o ponto X da questão, o que surpreendeu os donos do mundo foi a internet. Porque eles esperavam que, como a internet era terra sem lei, que as pessoas procurassem o pior delas mesmas. As pessoas começassem realmente a se corromper ainda mais. O sistema queria isso. Só que não. O que é que aconteceu? Começou a aparecer páginas, blogs, canais de internet conservadores. Pessoas que levantam a moral, os bons costumes, que sempre estão engrandecendo o evangelho. Então, isso aí eles não esperavam. E aí, a partir do momento que isso aconteceu, o sistema começou realmente a desmoronar. E algo precisava ser feito, como está sendo feito. Essas leis que estão vindo aí cada vez mais restringindo as plataformas, as grandes plataformas como Google, Facebook, Twitter e tudo mais, é justamente para isso. Olha, vamos frear esse avanço do conservadorismo. É isso que os caras estão fazendo.
Você pode ter certeza disso. Eu não sei se já foi pro ar, mas eu fiz um vídeo, né? Eu não sei, se não foi pro ar ainda, vai no próximo sábado ou domingo, meu caro irmão, tá certo? Eu fiz um vídeo falando que o Facebook está sendo boicotado, muito boicotado. A Coca-Cola e outras grandes já tiraram os anúncios de lá. Isso fez a empresa em poucos dias perderem bilhões. E basicamente está acontecendo isso com a Rede Globo, agora não com os anunciantes, mas sim com o público. É fato que cada vez mais as pessoas têm assistido menos à Rede Podre. E é fato também que a própria mídia, a grande mídia em geral, ela está perdendo espaço, cada vez perdendo mais e mais espaço. É muito comum que alguns aqui comentem, como eu, por exemplo, já faz antes que a gente não acompanha a programação da TV. Se você me perguntar, Davi, qual é a novela das 8? Que hora passa o Jornal Nacional? Eu realmente não sei, porque tudo que eu vejo aqui, pesquisa e tudo mais que eu faço através da internet mesmo. Depois que a gente acorda, depois que a gente começa a perceber que tudo aquilo ali é manipulado, não é inventada a notícia, mas é manipulado da forma que eles querem, e o jornalismo ele deveria ser neutro. Olha, aconteceu isso, isso e isso em tal canto dessa maneira, pronto. Era pra ser assim, mas não, os caras já colocam ali o herói e o vilão. A Rede Podre, quantas vezes ela colocou a polícia, por exemplo, como sempre a vilã da história. Criou realmente uma ideia, não é, de que todo policial é corrupto. Quando na verdade é uma minoria que é assim. Eles pegam um mau exemplo e usam para taxar toda a classe. Sempre foi feito dessa maneira. Se você lembrar um pouco também dos filmes, não é? Os filmes que a gente assiste aí, desde os anos 80, os anos 70 até, a imagem do jovem, que a emissora de televisão sempre passou para nós, a imagem do jovem é aquele cara rebelde. Sempre. Você pega qualquer série mais recente aí, você tem lá aquele adolescente problemático que desrespeita os pais e que odeia o mundo e está sempre com raiva. E o pai ali ou a mãe tenta falar com ele de mansinho, com um jeitinho, e mesmo assim só leva patada. Né? Como se o cara tivesse só a obrigação de criar. E aí, isso é uma ideologia esquerdista. Aquela ideia de, não, você só tem a obrigação de criar e deixa ele fazer o que ele quiser. A decisão que ele tomar, você simplesmente tem que acatar e continuar pagando as suas contas. E não é assim que a banda toca. Não é? Não é assim que a Bíblia nos ensina, não é assim que a gente quer seguir e não quer educar os nossos filhos com essa ideia. Eu desconheço pais e mães que queiram educar os seus filhos com essa ideologia maldita e satânica. Então, mas é o que eles passam. Então, naquela época, nos filmes mais antigos, o que é que eles inventaram? As gangues. Tava lá o pessoal. Sempre tinha uma gangue. A gangue de bairro, o cara tomava a namorada daquele outro ali. Eu lembro de um filme muito bom que eu gostava, mas que tinha essa ideologia. Hoje eu já não gosto tanto. Mas na minha época de adolescente eu amava. Os embalos de sábado à noite. Eu gostava daquele filme. E ele mostrava isso, né? Aquela guerra ali de gangue, os caras saíam pra curtir. Mas era a ideia que passava pro jovem. O jovem da época, eu fazendo uma pesquisa aqui, eu vendo que o jovem ele era bem reprimido. Até em filmes mais conservadores, era sempre o pai e o filho ali trabalhando, aquela coisa mais família mesmo, mais unido, e um amava o outro. Era o jovem da época. Mas, quando ele passava a assistir televisão, ele começava a ver aquele jovem ali, rebelde, o cara, né, que as meninas amavam, aquele cara que fumava, né, sempre mostrava também nesses filmes mais antigos o cara fumando. Então, era o rebelde, era o cara que era amado. E o jovem que era como ele, sempre era retratado como um imbecil, um idiota, um ridículo no filme. Era sempre aquele personagem que ele era. Por isso mesmo que o que você vê na televisão é chamado de programas. Programas por quê? Porque programa você, programa a sua mente. Você acaba saindo dali com conceitos, sem perceber conceitos que talvez você nunca tivesse, se não tivesse visto aquela emissora. Vou dar um exemplo. Lembra de Velozes e Furiosos? Aquele carrinho, o Eclipse? Eu sonhei muito tempo com aquele carro. Até depois a gente começar a pesquisar mecânica e ver o mercado e tudo. É um bom carro, mas não era aquilo tudo que eu imaginava. Mas o filme me convenceu que era. Entende? Então se você não pesquisa, se você não sai da Matrix, você morre achando aquilo. Você morre achando aquilo. A mesma coisa acontecia com o jovem. A imagem que ele tinha como certo, quando ele via um programa de televisão, quando ele via filmes e novelas, ele via que era a imagem do errado. Era o idiota, era o ridículo da história. Então ele queria ser o rebelde. E aí começou-se a partir daí dar andamento, e a Rede Globo é uma das grandes responsáveis por isso, também aqui no Brasil. Fez parte de todo esse movimento da destruição da família, da moral e dos bons costumes. Enéas cansou de falar isso em debates. Eu detesto esta situação em que a nação brasileira se encontra, de absoluta desordem,
em que não se respeita coisa nenhuma, em que os senhores da imprensa têm o poder total, como o senhor acabou de mostrar agora me interrompendo, em que os valores cívicos estão sendo todos lançados no ralo, em que não há mais na nação nenhum sentimento de respeito à família, porque no horário nobre passam-se cenas de lascívia, de sexo quase explícito, com a conivência dos diretores, e ninguém se preocupa em perguntar para um pai de família se ele gosta disso. Isso é liberdade absoluta. Então é contra tudo isso que eu ponho o meu discurso. E agora, meus irmãos, quando a gente vê uma rede podre de televisão diante de tudo isso, não é? A gente vê a rede podre diminuindo o seu tamanho, essa gigante que parecia ser indestrutível e inabalável, graças a Deus, está pagando aí um pouco da sua dívida. E, sinceramente, de minha vontade, eu espero que essa emissora feche, porque ela não tem nada de bom para trazer para os brasileiros. E quando traz uma notícia, eu sei que muita gente vai dizer: ah, Davi, mas ela está mostrando aí os podres desse governo. Mas está fazendo não pelo povo, ela sempre faz as coisas pelo seu próprio interesse. Quando ela atacava o PT, era porque ela era conservadora? Era porque ela era moralista? Não, era porque naquele momento ali o PT não deu alguma coisa que ela queria. Mas basta dar que ela voltava a elogiar, ou não. Tivemos também elogios por parte dela ao PT. Então varia muito do momento. Então eu acho muito errado classificar como esquerda ou direita, porque isso só existe mesmo para o povo achar que existe dois lados. Mas ambos os lados se dividem, compartilham cargos, dividem o poder, é assim que acontece. A luta é só pela posição de destaque, a posição de comando, só isso. Então, meu caro irmão, eu gostaria de saber o seu ponto de vista, eu gostaria de saber o que é que você achou dessa matéria, tá certo? E a gente vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta com mais um vídeo, se assim o Criador permitir. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto!